Valdomiro, Vaz Franco, Leão, enfim, um sujeito acima da média, baita treinador, gostava muito de mudar esquemas e lançar modas e desafios. Paulo César Carpegiani, para muitos, um dos melhores jogadores, se não o melhor da história do Internacional. Ele é um dos culpados pela exigência da torcida do Internacional em ganhar um campeonato brasileiro. Quando era impossível de ganhar, que tinha o predomínio de Rio, São Paulo, lutar contra a arbitragem e tudo mais, Carpegiani, Falcão, Caçapava, Valdomiro, Flávio, Lula, né, desbravaram isso tudo e ganharam com maestria. Carpegiani, seja bem-vindo, você que é craque em tudo, bom dia. Bom dia, Rec, com a grande audiência. Te felicitar, porque tu deve ser um dos donos aí da Grenal, né? Por tudo aquilo que tu representa, por tudo aquilo que tu exprime a opinião. Você falou que eu não sou tão sincero como você, tão autêntico como você. Gostaria de ser um pouquinho mais. Obrigado pelos elogios. Acho que não sou merecedor da grande maioria deles. Tive passagem no futebol, joguei em 2 clubes, Internacional e Flamengo, e Seleção Brasileira. Então eu não sou muito merecedor disso tudo, não. Te agradeço pelas palavras e é uma satisfação participar. Aliás, eu tenho um cunhado que gostaria de dizer ao vivo aqui, que ele deve estar escutando. Tu entra no carro dele, tá ligado na Rádio Grenal. É 24 horas, é direto, não tem música, não tem nada. Ligou o rádio, tá na Rádio Grenal. E a preferência dele é você. Ah, que você beleza. É o ídolo dele. Colorado doente, corneteiro. Não dá para aguentar ele. É Paulo Roberto Meneghetti. Paulo Roberto? Meneghetti. Meu cunhado. Bom, ele tem, o sobrenome dele é uma confissão, né? Os Meneghetti tudo colorado. Né? Não, e o governador do estado, né? Um ex-presidente do Inter também, né? Então, o sobrenome é uma confissão. Paulo Roberto Meneghetti, um grande abraço. Carpegiani, como é que tá vendo esse Internacional aí, a formação do elenco, o técnico colorado, as circunstâncias todas que envolvem essa busca incessante para recuperar a hegemonia via Campeonato Brasileiro, hein, Carpegiani? Bom, eu vejo assim, retrocedendo um pouquinho de tempo, eu vejo assim com alguma dificuldade, porque estou perdendo netos, perdendo os netos no sentido de escolha do Internacional e Grêmio. Sabe que a concorrência é muito grande. Eu tenho trigêmeos de Fabiano, dois são 7 anos eles têm, os trigêmeos, e 2 são gremistas doentes, não pode ouvir falar do Internacional. Te toca o flauta ainda. Mais na última fase aí, que era do Soares, se apaixonaram, vão ao estádio, são levados pelos parentes da minha nora e se apaixonaram pelo Grêmio. E não querem falar e não me deixam nem falar Internacional. Não tive a oportunidade de levar, estava com a ideia agora do campeonato do ano passado de levá-lo, porque havia a possibilidade de sair um Grenal, né? Nesse ano, acho que ano passado, haveria a possibilidade de ter um Grenal e nós fomos eliminados, eu não sei qual é o time que fomos eliminados. E não tive essa oportunidade. Talvez pudesse até reverter, né? Levando eles pela primeira vez no estádio do Inter. Frequentadores assíduos do Estado do Grêmio vão a jogos e por outro lado eu tenho outros 2 netos, uma neta que é doente também, chora quando o Inter perde, e o meu outro Bernardo também chora. E esse dia eu tive que falar com ele, para de chorar. Pensava que esse ano seria uma quebra de ritmo de campeonato, né? Mas infelizmente nós temos esse grande problema que na hora da decisão acontece alguma coisa e a gente não consegue quebrar esse ritmo do Grêmio. Eu penso que eu estou até meio receoso que no próximo ano o Grêmio consiga chegar nessa mesma condição de campeão, o salário internacional consiga quebrar isso no próximo ano, pelo menos isso.
Hepta você foi, né? Depois aí foi pro Flamengo, né, Carpegiani? Porque no Octa você jogou pouco, né? Se lesionou, não foi isso? Sim, jogamos a primeira fase, fomos campeões, né? Eu joguei, e aí que surgiu o Batista. Eu tive um problema no Grenal, que nós fizemos 2-0 no Beira-Rio, o gol do Figueiredo e o meu gol, e eu, na entrada da área do segundo tempo, 2-0, choveu muito no segundo tempo, tá? E a bola não andava, parava no gramado, e eu dei um corte no Anchieta, e ao dar o corte ele me pegou, dei a bola e ele me pegou na ponta da minha chuteira, e foi o suficiente para sentir a virilha, e aquilo ali modificou minha vida inteira. Modificou minha vida futebolística, que eu passei um tempão procurando saídas fora da recuperação do departamento médico do Inter, fazia no Inter, fazia fora, e isso me prejudicou muito e acabei parando mais de 6 meses. Só fui jogar no final do ano. Carpegiani, Flávio Dalpizon, um abraço ao amigo. Você acha que, como a maioria raciocina, que o Inter tem mais elenco e mais time que o Grêmio? E qual seria a explicação para na hora do vamos ver da Grêmio, Carpegiani? Olha, eu sou meio um pé atrás, um pouquinho na frente. Em termos... Aliás, a minha vida toda foi muito perfeccionista, muito exigente. Tá? E o Internacional, há pouco tempo, vamos falar só de agora, há pouco tempo ele trouxe vários jogadores. Houve uma euforia imensa, tá? Muito grande, ao trazer esses jogadores, todo mundo pensando que já seria campeão disso, daquilo, do mundo, etc. Houve uma euforia muito grande e bem aceitável por aquilo que o Inter estava necessitando. Só que uma situação que muitas vezes passa desapercebido, até mesmo de vocês que comentam, mas eu sou da minha exigência, da minha parte não, né? Não que eu seja perfeito, não, muito pelo contrário. Mas, na hora de você contratar um jogador, muitas vezes jogam, por exemplo, o menino que veio contratado do Flamengo, tá? Que veio para o Internacional meio campo, é o Maia. Yeah. Maia. Então, ele está dentro de uma estrutura de Flamengo, de um time excelente, de qualidade excelente, né? Um time que pratica um grande futebol e ele está dentro desse contexto. E ao você contratar esse jogador, muitas vezes ele vem para uma equipe como o Internacional e que ainda precisa de tempo, tá? Para ele ter uma adaptação, e muitas vezes aquela qualidade que ele mostrava lá no Flamengo, que não era tão exigida devido à alta qualidade de seus companheiros, aqui no Inter talvez ele não tenha isso, e ele não seja aquela nota 9, ele seja uma nota 7 e pouco. Então, esse tipo de contratação, tem que ter muito cuidado. Eu, particularmente, eu gosto das contratações do Internacional ultimamente, desse menino que ontem fez o gol, que veio do Palmeiras, Wesley. Que é cria do Palmeiras. Me ajuda? Wesley. Então, é um menino que tem história ganhadora. Ele é multicampeão, foi lá no Palmeiras. É um menino que foi ídolo ali, ele tem uma história ganhadora. Foi campeão de várias vezes, tem uma qualidade, um potencial que é muito importante, muito olhado pelos grandes olheiros, pelos grandes times do futebol mundial, que é aquela qualidade individual, que é o drible, o grande lance, encarar o adversário, tipo o Wanderson, que eu gosto também. Só que o Wesley tem uma qualidade mais apurada, tem o drible, tem a jogada pessoal. Eu não sei como o Inter trouxe jogador, eu gostei muito. Acho que na minha opinião, ele vai se tornar o principal jogador do Internacional, por tudo aquilo que ele tem de qualidade. Eu não sei se contratou definitivo, foi por empréstimo. Comprou. Se for por empréstimo, trate de comprar, porque esse é algo que o Inter vai ganhar muito dinheiro com esse menino. Comprou ele, viu, Carpegiani? Ou foi emprestado? Não, comprou. O Inter comprou. O Inter fez o seguinte, o Inter vendeu o Pedro Henrique por 1.200.000, uma coisa assim, pro
pro Corinthians e pagou 1.300 pelo Wesley. Vai ter negócio. E tem 10 anos menos do que o Pedro Henrique. Ué, não, impressionante. Esse tipo de jogador que é difícil você encontrar e dando sopa. Então esse foi a grande contratação. Outra contratação que eu gosto e que foi responsável pela... posso até dizer, porque a torcida julga assim, pela perda do Campeonato Gaúcho, o menino, o zagueiro. Tá? Eu também gosto, porque é um garoto novo, um potencial imenso. Eu estava vendo o jogo e na hora do pênalti, quando bateu e errou, tá? O goleiro foi para um lado, ele viu o outro lado e eu analisei da seguinte maneira. Eu disse, ele congelou. O estado nervoso não deixou com que ele batesse forte. E bateu fraco para acertar no gol. Mas não sabia dessa antecedência dele, desse passado dele, que é uma característica de bater pênalti, já discutido lá fora, né? Então, é difícil você aceitar isso, mas acho que a grande torcida do Internacional tem que perdoar esse menino, porque a qualidade técnica que esse menino tem velocidade, tem uma boa velocidade, tem muita técnica, até de vez em quando ele faz alguns lances assim prejudiciais. Eu acho que o Cudê tem que corrigir isso também, mas é um menino que, zagueiros, eu acho que ele é o melhor junto com o Paulão. Eu não sei se ele não é melhor que o Paulão, mas é o melhor que tem aí. E é um menino que tem futuro. Então eu acho que tem que haver uma recuperação. Havia um descuido muito grande da parte da direção em deixar que as pessoas corressem, não tomassem a frente disso para justamente colocar o menino à vontade, para ter uma recuperação. Então havia muitas coisas que até os jogadores estavam contra ele, etc. Eu vi tudo isso. Acho que é um menino que tem que ter um cuidado da direção, do seu treinador, porque é um menino de grande futuro para o Internacional. Então, dessas contratações todas, gosto do Boré também, tá? É um jogador que jogou muito tempo no grande clube, é um jogador que tem uma velocidade, está dando azar, porque ele cabeceia, a bola bate no pé, o cara do adversário na risca, bate no pé e não entra. Ontem o pênalti, eu não vi o primeiro tempo, mas o pênalti que ele bateu é ansiedade, angústia, mas é um cara que tem uma certa velocidade, está presente. Eu acho que valeria apostar nesse jogador como estão fazendo. Então, desses jogadores todos que vieram, eu acho que esses três sobressaem, na minha maneira de ver. Outros jogadores, já que eu estou colocando isso, algumas coisas eu não entendo. Desculpe, eu falar isso. Por exemplo, o Internacional tinha o Bruno Gomes já dentro do elenco do Internacional. Vendeu ao Curitiba, me parece, na época, por 5 milhões. E agora estava com a intenção de trazer e houve uma obrigação que foi decisiva, e parece que isso foi noticiado, que o Cudê teve interferência direta ao conversar com o menino. Aí eu me pergunto, que gosto é esse, por favor? Eu acho que é um menino que não tem, assim, toda a... Desculpa eu falar isso, mas em vez de lançar os meninos da base, em detrimento dessa trazida desse jogador, eu acho que são coisas que tem que pensar. O Internacional há quanto tempo não faz meninos? Há quanto tempo não surge um grande ídolo no Internacional, um jogador que desponte, que faça carreira? Quanto tempo? Me parece que o último jogador, na minha opinião, médio, foi o Praxedes. Isso é um descuido que a direção tem. Eu sei que é tão difícil você encontrar jogadores, mas quando tu vê um Palmeiras, quando tu vê um Flamengo lançar meninos, o Internacional, um Grêmio lançar meninos, o Internacional não tem essa condição, não acha, não encontra. É difícil de ter esse tipo de aceitação, porque todos nós tivemos um início, que é da base da casa. O surgimento de um grande jogador é da casa. E me parece que o Internacional, não sei, é descuido, é falta de competência, e não sabe analisar. Então, esses tipos de jogadores, por exemplo, eu trouxe um lateral esquerdo também, que na minha opinião, eu vi jogar pouco,
Tá? Me causa surpresa esse tipo de situação. Me causa extremamente surpresa. É melhor você não ter e dar oportunidade na casa. Se na casa não tem, é aí que está o defeito. Desculpa se eu falando assim, Não, perfeito. E você tem toda a condição de falar, porque já... Ele matou a pau na questão do Thiago Maia, porque querem que ele renda, e o Carpegiani acertou na mosca, a mesma coisa que ele estava jogando num time pronto como o Flamengo. Matou essa questão. E a questão dos jovens, né, na época do Carpegiani era obrigatório, 2, 3 por ano, porque senão o dirigente não emplacava. E outra coisa que disse o Paulo César, só trocou, foi dizer Vitão e disse Paulão, mas o melhor depois do Vitão é o Robert Renan, segundo disse tecnicamente, o Carpegiani. Perdão, é Vitão, não Paulão. Mas o Paulão jogou, só que o Paulão era tosco. O Paulão não quer pagar, Mas, Carpegiani, em termos de projeção, o que você espera em termos de crescimento do Internacional? Você acha que o Inter ainda pode atingir o ápice com esse elenco? Pode render muito mais do que já está rendendo nessa arrancada? Ontem, o Internacional se salvou no final defendendo, né? Eu particularmente, ontem nós vimos Real Madrid e Manchester City, né? O futebol, na minha opinião, é uma posição de uma maneira, jogar de um estilo sobre o outro. Eu prefiro sempre perder como aconteceu com o Manchester City. Isso é um mal para o futebol. Isso é um mal para o futebol, o Real Madrid ganhar da maneira como ganhou nos pênaltis ontem. Eliminou, na minha opinião, a melhor equipe do futebol mundial hoje, que é o Manchester City. Futebol de imposição, que toma conta do jogo. Uma partida de futebol nada mais é que isso. E para que você tenha isso, você tem que ter bons jogadores, né, taticamente bem distribuído, e ao longo do tempo você ter a posse de bola para tentar criar, chegar, né, e defendeu bem o Real Madrid. Mas defendeu quase dentro da grande área o segundo tempo inteiro. E não foi eliminado por causa das coisas que acontecem no futebol. Eu estou triste com a classificação do Real Madrid. Estou triste porque venceu quem não merecia vencer. Então eu sou sempre a favor dessa imposição. Agora, essa imposição, ela depende de você ter os ótimos jogadores, né? Uma equipe bem escalada, bem definida, né? Para você ter tudo isso. Agora, eu espero que o Internacional tenha uma subida de produção. É muito importante que você tenha uma arrancada boa no campeonato, que você tenha partidas ganhas, você tenha uma vantagem assim, de largar bem, para não ter problema ali na frente. E quando você larga mal, aquela preocupação quando você está no famoso Z4, aquilo é terrível. Aquilo é uma angústia. É 1000 quilos em cima da cabeça de cada um. Aquela cobrança, aquele negócio, mesmo na primeira, na segunda rodada, já existe essa preocupação. E essa preocupação dentro de um time grande é prejudicial. E muitas vezes um grande time não consegue sair, demora muito tempo e muitas vezes sai, não consegue sair dessa situação. Então é muito importante que se ganhe agora, não importa o momento como está, se ganhe, importante se abra uma vantagem, isso vai dar tranquilidade para essa sequência de jogos e vai serenar a equipe, vai ter condições do seu tempo, tem a possibilidade de escalar aquilo que tem de melhor, que ali na frente vai ter problema internacional, eu acredito que sim. Oxalá o Cudê consiga superar e que já ocorreu esse problema de gestão de grupo, porque eu não admito que a partida que foi pela Sul-Americana, você tem um elenco como o Internacional tem à disposição, você pega um menino que foi contratado, o Fernando, tá? E coloca na zaga em detrimento de um outro qualificado da posição. Eu não diria, isso é gestão de grupo. Isso você desagrega.
você cria problemas sem nenhuma necessidade. Você improvisar durante o jogo, o Fernando na zaga do zagueiro, não tem problema nenhum. Agora, você já sair improvisado num clube grande da tradição, daquilo que representa o Internacional no cenário brasileiro e mundial, é inaceitável. Eu não aceito isso, apesar de ter saído bem, é um jogador que tem um comportamento muito bom, um kit de bola muito bom, tem um passe bom, é um jogador que vai ser útil no Internacional. Não é alguma coisa do outro mundo, mas é um jogador que o Internacional se ressentia de não ter esse jogador no setor de meio campo. Poderá ser uma grata surpresa? Sim, oxalá seja. Mas esse tipo de situação, pelas contratações que o Internacional fez ali na frente, haverá esse problema. E compete ao treinador contornar isso. Mas não com esse tipo de situação que ele fez com essa improvisação, sem nenhuma necessidade num jogo que acabou empatando, ganhando. E o que mais chamou a atenção é esse problema de gestão de grupo que a pessoa que está na frente tem que ter. Você tem um grupo todo, você tem que ser leal, ser franco, ser objetivo com ele. E esse tipo de comportamento do Cudê nessa situação, eu acho que cria um problema, cria um ambiente meio ruim. E oxalá isso que não tenha passado desapercebido, e eles escalem realmente cada um na sua, e depois, se houver necessidade de fazer esse tipo de improvisação, que eu faça. Estou arrumando um problema para o Internacional, e é sempre assim quando o Carpegiani fala, né? Não, mas ele tem total razão, né? Mas não nesse quesito que ele falou. Estou dizendo, ele falando e se expressando de uma maneira que se expressa como líder que é e foi, e sempre será. O pessoal pede aos borbotões aqui que ele seja o técnico do Internacional, ou pelo menos componha um elenco de comandantes ali do Internacional. Não, eu já larguei, velho, eu já larguei. 2018, eu já larguei a bola. Olha aqui, Carpegiani. Mas isso não impede que os caras dizem, esse é o cara, esse é o cara, esse é o cara. Tem 1000 recados aqui, a gente recebe muita gente do mundo inteiro falando em ti. Olha aqui o seu Nivaldo lá das Malhas Ferju, também dizendo, Carpegiani é o cara, que bela entrevista e tal. Bom, Carpegiani sempre falou da importância do cargo de coordenador técnico. Fundamental para saber se o time está ganhando por acaso, se está perdendo, mas lá na frente vai ser vencedor. Elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Que aula de como deve ser o futebol organizado. Infelizmente não é usado no Internacional. No Flamengo ia ser em 18, mas teve que assumir como treinador no lugar do Rueda. Abraços, Tofanello, que lembra também o seguinte, Carpegiani é formidável e merecedor sim de todos os elogios possíveis. Ganhou tudo no Internacional. E o Flamengo começou a ganhar títulos nacionais quando ele foi jogar lá. Depois, como treinador, ganhou o mundo. Abraços do fã Marcelo Tofanello. Só li 2 aqui para exemplificar, Carpegiani. Muito obrigado. Eu já disse de novo, vou dizer, não sou merecedor disso. Eu estou expressando isso em função daquilo que representa o Internacional para mim. Tá? E esperando que o Internacional realmente consiga vencer, consiga fazer grandes campanhas e aquilo que é mais importante, ganhar. Então ele fez as contratações todas, umas boas, outras que com o tempo talvez surja o efeito. Já disse que a principal que eu achei que foi a grande contratação foi o Wesley. Eu admirava esse jogador no Palmeiras. Quando ele jogava, por um bom tempo ele foi titular, ganhando títulos, e eu achei uma contratação espetacular. Ele veio para cá, poder conhecê-lo aos poucos com os treinamentos, e quando realmente se decidiu avançar agora nos últimos jogos, no entrar dos jogos, eu acredito que será um dos grandes diferenciais que vai ajudar o Internacional a se comportar realmente e se enquadrar naquilo que é o grande time do futebol brasileiro, respeitado e ganhando. Isso que é o fundamental. E somente com esse tipo de jogadores competitivos, participativos, não é somente ele joga com a bola no pé, não. Ele é tão participativo como o Wanderson. O Cudê acertou o time quando colocou, segurou um pouco mais o René atrás, deu segurança atrás,
É um time firme, foi no campeonato estadual, apesar do campeonato estadual ter sempre um pé atrás, outro na frente. Não é premissa, não é coisa que vai ser bom ali na frente, mas estava certinho o time do Internacional. E foi eliminado da maneira como foi, paciência. Mas estava um time redondo. Com essas contratações, o Cudê vai ter que ter esse conhecimento, essa toda a sua experiência para tentar contornar isso, porque foi contratado jogadores para serem titular no Internacional, mas possivelmente ele vai escalar aquilo que ele tem de melhor. O que tem de melhor é com o Wesley, é com esse pessoal aí que está chegando, é um time extremamente competitivo e capaz de ter enfrentamento contra qualquer equipe. Gustavo Prado, você acha que está pronto já o menino? Já viu jogar, Carpegiani? Gostou? Eu gostei do menino e gosto desse tipo de ousadia. Eu também elogio o Renato, porque o Renato, em momentos assim, não impróprios, no momento até de alguns, momentos próprios e impróprios até, no momento aquele do sufoco, ele bota os meninos e dá certo. O Renato é o tipo de treinador, assim, capacitado para ser exclusivamente quase do Grêmio. Pô. É impressionante o descobrimento de talentos. Hoje você tem jogadores do Grêmio jogando pelo mundo afora. Jogando no mundo afora, lançados por quem? Por Renato. Pelo Renato. Em momentos assim decisivos, momentos que ele estava necessitando de ter um grande jogador, não tinha, botava o menino e o menino, puf, explodia. Capacidade, condição, busca, ter esses jogadores, ter uma categoria forte de base. E tem 2, 3 jogadores que estão agora que eu acho excelentes. Um Mourinho e o outro tal de Gustavo. Excelentes jogadores, vão fazer carreira, vai vender por horrores. E por que o Internacional não pode ser igual? Por quê? Algum tempo atrás, havia no Internacional que comandavam responsáveis por contratações que infelizmente era preparador físico. Então são coisas assim que não podem ocorrer, tem que ser pessoas capacitadas, cara. Pessoas próprias, pessoas que conheçam, pessoas entendidas. As contratações têm que ser decididas em conjunto, não pode ser o treinador que quer trazer, que quer buscar. Como aconteceu no Internacional, na final da Libertadores, são pontos assim que eu jamais esqueço. Aí foi trazido, estava no elenco, foi trazido um cara que colocou no lugar na decisão contra o Fluminense, que não vinha jogando. Me parece que a posição original dele era zagueiro, na lateral direito, no lugar do Bustos. Hugo Malho. Contra o Fluminense. Como? Hugo Malho. Colocou, sacou o Bustos, jogou lá no Maracanã e também jogou em casa. Tá? Algumas coisas assim que te pega, fica na história e que você não encontra explicação, né? De uma hora para outra, joga, você vinha jogando sempre, de uma outro jogo decisivo, puf, ali, adiantou aquilo? Não adiantou. No jogo decisivo no Rio, nós estávamos ganhando 1-0, empatou, depois viemos jogar em casa, estava ele ali, conseguiu contornar o problema que o Fluminense só jogava ali? Não, perdemos o jogo decisivo em casa, ganhamos 1-0, perdemos ali 2-1, e o Bustos no banco. Então são coisas assim que é difícil você aceitar, coisas inexplicáveis, coisas que devem ficar na história e que não ficam por detalhes, coisas que te frisam e que muitas vezes passam desapercebido, né? E que para mim me dói bastante, mas paciência. Passou e vamos tocar o barco para frente. Evandro Krebs, também conselheiro do Grêmio, diz aqui: é uma aula ouvir o Paulo César Carpegiani. O seu Nivaldo diz que um dia, seu Nivaldo lá da Malhas Ferju, assistiu um jogo no Beira-Rio a teu lado e nunca mais vai esquecer que você é um cidadão. E outro mandando aqui também, o Éder Welter, de Sapucaia do Sul. Bom dia, Requito.
pergunta para o Carpegiani sobre essa ausência de cobradores de falta no futebol brasileiro, inclusive na seleção. Bom dia e bênçãos a todos. O Éder está colocando um negócio aqui que é muito debatido, Carpegiani, sobre a ausência de cobradores de falta e até por que não se treina mais tanto a exaustão como antigamente se diz que vai lesionar o jogador, porque agora tem como medir, aferir via picada para tirar o sangue e tal, né? E o secar, famoso secar, e também se cobrar muitos pênaltis pós-treino pode haver fadiga muscular. Como é que você caracteriza isso, Carpegiani? Eu te cito que nós fizemos uma festa final de ano, uns 2, 3 anos atrás, como 40 anos da conquista no Rio de Janeiro, o Zico estava sentado com a bengala, e os pessoal todos ia cumprimentar e ele não conseguia levantar. Ele estava com problema de quadril. E aí o pessoal perguntou, o que houve, coisa e tal? Isso aqui foi tanto de cobrar flauta. Ficava depois dos treinos cobrando bastante. Não acredito que tenha sido tudo isso responsável pelo problema que ele estava de quadril. Aí operou depois, colocou uma prótese e me parece que ficou bom. Mas não era tudo isso. Mas o Zico treinava muito. É a questão de treinamento, de ter aquela qualidade, aquele algo mais próprio que é do próprio jogador e aperfeiçoar isso com o treinamento. Mas é uma coisa enjoada, é uma coisa que perde tempo, né? Exige um pouquinho mais de sacrifício. É perda de tempo mesmo que o jogador não gosta de fazer. Termina o treino, vai tomar seu banho e vai embora. Olha aqui, Carpegiani, a meia cancha ideal do Internacional, porque o Inter tem ali a maior quantidade de jogadores dos últimos tempos. Você citou o Fernando, o próprio Fernando daqui a pouco vai duelar com o Thiago Maia. E tem o Bruno Gomes que você referiu, e tem o Matheus Dias também, que é outro volante, né? E aí entra aquela história, né? Para que buscar o Bruno Gomes se tem o Matheus Dias? E tem também o Rômulo, que entrou bem ontem, enfim. E dali para frente tem Arangues, tem Bruno Henrique, tem Alan Patrick, tem esse Gustavo Prado, tem Maurício, tem Wanderson, que na verdade jogam na beirada, mas também pela quantidade vão acabar disputando em algum momento com estes. E lá na frente também tem o Wesley, tem o Borré, tem o Alário, tem o Ener Valencia, e também quero que você fale um pouco sobre o Ener Valencia, Carpegiani. Bom, é difícil, né? Pelo fato de que isso compete ao Cudê que tem esse problema. Ali na frente, como eu frisei anteriormente, vai depender muito daquilo que ele vai querer. Para você fixar os jogadores independentes, quem seja no meio campo, eu não quero nem citar nome, porque isso é um problema do Cudê. Eu não posso ser palpiteiro, eu sou comentarista daquilo que eu estou vendo. Então fica fácil você comentar daquilo que você já viu. Não é aquilo que eu vou falar. Então daquilo que ele vai querer escalar, vai depender muito do setor de meio campo. Porque ele tem, quer queira, quer não queira, ele vem já produzindo um bom futebol no Campeonato Gaúcho, que não serve de prova nenhuma, né? No enfrentamento com o futebol para enfrentar os times nacionais. Agora, na medida que ele tem um time certo e correto, que ele segura um pouco o René, ele firmou a parte de trás. Tá? Aí o Wanderson faz aquele corredor em cima da linha e que vem até atrás. E que vem fazer esse comportamento. Então o time do Inter, em função desse tipo, independente de quem joga no meio, ele tem firmeza atrás. Estava jogando o chileno e mais um outro meio campo. Independente de quem seja o meio campo, ele tinha um time seguro atrás, tinha um time mais versátil no meio, por isso que não havia e não tinha tanto enfrentamento como vai ter no Campeonato Brasileiro. Então vai depender muito do meio para ele fazer a frente. Porque se ele colocar 2 homens de meio, talvez segurando o René, dois mais marcadores, ele pode ter mais o René atrás, vai ter um time super firme, né? Mas vai ter que sacar alguém na frente. Talvez importante.
E se ele optar por meio de campo, com o lateral esquerdo que foi contratado, um argentino, vai soltar o argentino, Bernabé. eu acho que ele vai ter problema. Ele vai ter que jogar com 2 volantes mais marcadores para fazer aquela cobertura para soltar. Nós vemos a qualidade do lateral argentino para se poder sair. Isso tudo é treinamento, né? Isso tudo que vai ter que tomar as posições são o Cudê que está no dia a dia e esse cara que tem de melhor. Agora, que tem gente sobrando e que tem que ter gestão de grupo para fazer esse tipo de comportamento e não fazendo improvisações nesse momento de início de jogo, isso não pode fazer, porque vai criar esses enormes problemas dentro do grupo. Para fechar a conta aí, Carpegiani, deixar você aproveitar essa maravilhosa Capão da Canoa aí, o Carpegiani tem várias residências, Porto Alegre, Capão da Canoa, nada. Camboriú. Estamos perto dos médicos agora. Eu também já estou chegando nessa fase. Mas tem que se cuidar mesmo, não adianta nada. Ainda bem que a medicina avançou e nos dá todo esse respaldo aí, né? Mas Carpegiani, mais de tempo. Carpegiani, só para encerrar, o Flamengo e o Palmeiras são muito melhores ou tem como encarar até numa condição quase de igual para igual a partir dos reforços do Inter e da competência aí do Renato que você salientou em colocar jovens na hora certa e rechear o elenco ao invés de ter tantas contratações, mas também com meninos. Qual é a possibilidade de Grêmio e de Internacional, especialmente o Inter, né, que você é tão eufórico torcedor aí, fanático torcedor, não é eufórico, fanático torcedor, que chances tem de título para dar uma dimensão aí, Carpegiani? É um prognóstico muito difícil, né? É muito importante aquilo que eu disse, você sair bem. Os grandes clubes, eles querem realmente ter uma situação de ganhar os jogos, abrir uma certa distância, porque você só consegue desenvolver, dar prosseguimento no trabalho no time grande, você ganhando. Não existe. Qualquer treinador ele precisa de vitória para dar prosseguimento, para dar sequência ao teu trabalho. Isso somos conscientes. E o futebol brasileiro é feito dessa maneira, dessa forma. É muito importante você ganhar. Coisa que o Internacional fez ontem. Fez. Foi um time firme, seguro, tranquilo, time rápido. No segundo tempo, já o Palmeiras saiu, eu vi só o segundo tempo, saiu um pouco mais para frente, mas o Cudê foi muito consciente, ele foi segurando, foi formando, foi resguardando a parte defensiva e conseguiu aguentar bem e venceu, que é mais importante. Eu acho que a sequência ele vai ter condição de desenvolver, vai escalar aquilo que tem de melhor. São jogadores que têm características bem próprias do próprio Internacional, que é a garra, a disposição que o torcedor gosta, é característico do time do Internacional. Então vai ter sequência de fazer. Quanto ao Grêmio, eu acho que ele necessita fazer algum tipo de contratação, uma ou outra. Existe necessidade de algumas posições carentes para desenvolver, para poder ter um time que te inspire essa confiança, onde conseguir um resultado que eu achava que também não iria conseguir. Eu tenho acompanhado o futebol paranaense e havia uma euforia da própria imprensa, os colunistas lá, de que o Atlético será aquele terceiro grande time que foi em épocas passadas, está nos surgimentos, tinha ganho de quem? Do Cuiabá em casa, ganhou de 4-0. Perdeu ontem 2-0. Então, eu acho que o futebol está um pouco nivelado nesse início de campeonato. É difícil você fazer qualquer tipo para essa sequência, qualquer tipo de previsão. O importante nesse momento é você vencer, fortalecer os times, né? Eu vejo assim muita igualdade. O Flamengo está um pouquinho superou pela qualidade de seus atletas, né? É um time a ser batido, sim. O Palmeiras estava bem lá no início, foi campeão estadual, já com uma quebra de ritmo, já estava caindo quando foi campeão, melhorou um pouquinho, então é muito cedo para você frisar qualquer coisa, mas é um candidato também a título, pelo potencial que tem,
Agora eu vejo muito, por que o Nacional, o Grêmio não pode ter o surgimento de uma outra grande equipe? Pode ser, pô. Pode ser, pode acontecer. Não gostaria de fazer isso, porque não vi jogar todas as equipes, não sei ainda, não tenho esse conhecimento e não teria condição de fazer qualquer tipo de previsão com relação a isso. Muito bom, Carpegiani. Hoje é dia do amigo, quero mandar um grande abraço a todos os amigos, especialmente para você, que nós estamos conversando aqui na Rádio Grenal, e quando quiser, fica à disposição aí para a gente bater um papo de novo aí, Carpegiani. Sempre é uma honra poder ouvi-lo aí e saborear do seu conhecimento. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço pelo dia aí a todos vocês. A nossa grande torcida colorada, a esperança em conseguir os resultados e fazer uma grande campanha. Isso que é o mais importante. E esse foi um dos grandes cortes que temos aqui no youtube.com/Rádio Grenal. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber esse corte e muito mais aqui no YouTube da Rádio Grenal.